Graças a Deus. Bênção. Vamos lá, João, capítulo 19, versículo 28. João 19, 28. Você está lá? Graças a Deus por esses dois, amém. Tiago e a Gisele ali, não me deixou sozinho não. Deus abençoe vocês dois. Vamos lá, João 19, 28 diz assim: depois, pergunta para o seu vizinho aí, diga, depois de quê? Interessante. Talvez, quem sabe eu não me preparei para responder essa pergunta hoje. Eu acho que eu me preparei um pouquinho. Depois, vírgula, vendo Jesus que tudo estava consumado, vírgula, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embebederam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram a boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Amém? Hoje eu quero ministrar ao seu coração sobre o sabor azedo da vitória. Feche os seus olhos. Pai Celestial, obrigado pela tua palavra. Fala aos nossos corações, que teu Espírito se mova no nosso meio com liberdade. Nós desejamos receber a tua palavra hoje, que ela seja aplicada nas nossas vidas. Precisamos de ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Se assente, vira para quem está do seu lado e pergunte: você sabia que a vitória... Pergunta aí, você sabia que a vitória tem um gosto azedo? Tem uma música de um tempo atrás, não tenho nada contra os autores, eu não sei nem se é eu imagino que seja uma cantora, mas uma música que dizia, né, a minha vitória hoje tem sabor de mel. Hoje eu quero submeter a você de forma bem singela, eu não quero dogmatizar nada, mas hoje eu quero ministrar a você uma palavra devocional, que sugere que a vitória, na verdade, ela não tem um sabor doce, ela tem um sabor azedo. O texto que lemos hoje é um texto que eu não tinha planejado pregar nele hoje necessariamente, mas o Espírito Santo de Deus ministrou ao meu coração na madrugada de ontem, hoje bem de manhãzinha. O Espírito Santo de Deus falou muito comigo nesse texto, porque ele une muito bem aquilo que nós temos falado nas semanas anteriores e aquilo que nós vamos falar nas semanas seguintes, em preparação para o domingo de Páscoa, que é um dia muito significativo para nós, um dia que celebramos a ressurreição de Cristo. E falamos e nos lembramos da importância, da significância do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Nós podemos com esse texto unir esses dois assuntos e nos direcionar para aquilo que o Senhor falará aos nossos corações nas semanas seguintes. Porque nós temos falado muito sobre fome e sede do Senhor. Quem se lembra disso, amém? Começamos falando sobre o servo, o oficial romano que aproximou-se do Senhor com uma vontade intensa, um desespero intenso de receber do Senhor uma palavra que oferecesse alívio para a doença da sua filha que estava em casa. E a Bíblia diz que Jesus então deu a ele uma única palavra e ele tomou aquilo consigo como a execução da obra de Deus na sua casa, e a sua fé alcançou esse milagre, sem que Jesus estivesse tão pouco presente para impor as mãos sobre o enfermo. Falamos um pouco também sobre a mulher do fluxo de sangue, que o seu intenso desespero, a sua intensa vontade de se aproximar de Jesus e fazer com que as vestes de Jesus estivessem ao seu alcance, fez com que ela vencesse obstáculos e empecilhos, para que ela recebesse então a cura de um mal que a afligia já há 12 anos.
E essa mulher então, por sede extrema, por vontade intensa, ela venceu todos esses obstáculos para chegar a Jesus, que era a fonte de virtude que ela tanto precisava. Falamos um pouco também sobre o fato de que Jesus ministrou a nós no Sermão do Monte, no livro de Mateus, dizendo que bem-aventurado, abençoado, feliz, satisfeito, realizado é aquele que tem fome e sede de justiça. E nos ensinou, nos abriu um amplo horizonte de compreensão, que na verdade no reino de Deus é abençoado quem tem a vontade intensa, necessidade de buscar ao Senhor. A gente não vê fome e sede como algo muito agradável, muito pelo contrário. Fome e sede, na verdade, nos deixam até um pouco irritados. Quem aqui que fica mais agradável com fome? Diga amém. Ninguém fica. E se você ficasse, eu ia pedir para você orar por mim depois do culto, colocar a mão na minha cabeça e ministrar isso sobre a minha vida. Porque se tem uma coisa que a gente não fica, é mais agradável com fome. Pois é, Deus deseja que você tenha esse mesmo grau de busca, esse mesmo sentimento de desespero direcionado à justiça de Deus, não a justiça humana, que tem base na vingança, mas a justiça de Deus, que é baseado na fé. E ele diz, bem-aventurado é quem está faminto, está sedento da minha vontade. Ou seja, você está disposto a abandonar qualquer outra coisa, abrir mão de qualquer outra, para que a vontade do Senhor prevaleça sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua caminhada. Quem está me entendendo, diga amém. Na semana passada nós falamos sobre a mulher samaritana, uma mulher que apresentou uma sede espiritual intensa, mas ela buscava saciar a sede espiritual com recursos terrenos. E ela descobriu que não era possível saciar uma sede espiritual com recursos humanos. Não é possível. E Jesus então, como a fonte de água viva, mostra a ela que na verdade ele era o matador de sede, o saciador da sede espiritual das pessoas. E um dos maiores erros que cometemos é quando insistimos em saciar nossa sede espiritual com coisas humanas, com relacionamentos, com posses, com oportunidades terrenas. A gente almeja saciar a nossa sede, preencher um vazio espiritual com coisas passageiras. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, não é possível preencher um vazio eterno com coisas passageiras. Não é possível, não tem como. O vazio que temos em nossos corações não é um vazio passageiro. Um carro novo não preenche, uma casa com mais quarto não preenche, um trabalho novo não preenche, um aumento não preenche, uma esposa ou um marido não preenche, filhos não preenche, nada preenche um vazio do tamanho de Deus. Você decidiu, você não vai me ajudar a pregar hoje mesmo não, né? Preocupa não, eu prego sozinho. Quem está me acompanhando, diga amém. O que é interessante a respeito desse texto é que conecta ele com esses assuntos anteriores, é o fato de que Jesus fez uma declaração curiosa, dizendo, tenho sede. A sede de Jesus, que é revelada aqui como uma incógnita para mim. Sabe por quê, Tiago? Porque Jesus é o criador do céu e da terra. Ele criou os oceanos. Ele mesmo diz para a mulher samaritana, se você beber da água que eu tenho para dar, você nunca mais vai ter sede. O Criador de todos os rios e mares, de todas as fontes de água que existem pela terra, o Criador de todo o sistema solar, de toda a nossa galáxia, a Via Láctea, de todo o universo, o Criador de estrelas e buracos negros, o Criador de tudo aquilo que podemos contemplar com olho nu ou com telescópio ou com microscópio, o Criador de todas as coisas, disse ao estar pregado naquela cruz, preso a uma ele afirmou e disse, tenho sede. Que coisa paradoxal, o Criador de tudo dizer ter necessidade de algo. E isso me chamou a atenção e eu fui então cavando um pouquinho nesse texto e eu descobri que esse texto tem um contexto. Diga comigo, tudo tem contexto. Quando você tira uma coisa do seu contexto, você corre um risco tremendo de pecar em alguma coisa. Você já recebeu um text message que você foi tirado de contexto e deu problema? Você manda uma mensagem, aí a pessoa responde, não. E você lê aquilo, não.
Não, que coisa absurda. Na verdade, ela não disse não. Ela disse, não. Digo, o contexto é importante. O contexto é importante. As coisas do Senhor têm contexto nas nossas vidas. Toda vez que você está passando por algo, e você remove aquela situação do seu contexto, você perde a oportunidade de entender o trabalhar de Deus. Por quê? Porque tudo nas nossas vidas tem contexto. Qual é o contexto? O contexto é a história sua anterior, aquilo que Deus vem fazendo e promovendo na sua vida. E também importante a respeito disso é para onde Deus está te levando. Às vezes, momentos de desafio e momentos de dificuldade nas nossas vidas são necessários para nos preparar para a próxima fase daquilo que Deus quer realizar em nós. E se a gente remover aquela dificuldade do seu contexto, a gente acaba cometendo o grave erro de reclamar de algo que está de fato nos abençoando. A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam. Diga comigo, todas as coisas. Diga só, diga todas as coisas. Todas as coisas fazem o quê? Elas cooperam. Diga comigo, operam juntas. A gente não pode tirar as coisas do seu contexto. Não podemos. Não podemos tirar as coisas do seu contexto. Se você pegar um pedaço de gengibre, colocar na boca e começar a mastigar, vai ser gostoso? Não, mas se você colocar ele no seu contexto, se você colocar um pouquinho de gengibre, cooperando com outras ervas, e coloca ele cooperando com uma água quente, você vai ter um cheiro delicioso. Se você pegar um pedaço de fermento, colocar ele na boca e começar a mastigar, é gostoso. Não, mas se você colocar ele dentro do seu contexto, com um pouquinho de farinha, alguns ovos, bate ele de acordo, e tudo e tal, coloca um pouquinho de mel, coloca um pouquinho de chocolate, manto pelo chocolate, e você coloca um pouquinho de cenoura, e você vai colocando, daqui a pouco você tem um bolo maravilhoso, um bolo de Meneghébia, bolo de mistério, aleluia. Quem quer me ajudar a louvar o Senhor por um bolo de cenoura abençoado, amém? Amém? Um bolo de cenoura que tem mais chocolate que cenoura. O bolo de cenoura é uma desculpa para você comer chocolate. Vamos ser franco aqui. Você já parou na padaria brasileira para comprar um bolo de cenoura e você escolheu o que tinha mais chocolate naquele meiozinho dele? Porque o que você quer não é a cenoura. O que você quer é o chocolate. Diga, todas as coisas cooperam. O problema é que na vida a gente tem feito isso. A gente tira o fermento da vida e come ele sozinho. E diz, não, esse fermento é nocivo. Não, isso aqui é nocivo. Se você, não, meu irmão, coloca dentro do contexto. Não tira um dia mal e tira ele do seu contexto para reclamar e dizer que Deus não te ama. Não, coloque ele no contexto. Todas as coisas não operam sozinhas, elas cooperam para o bem. Quem está me entendendo? Amém. Aleluia. A não ser que você esteja investindo em um físico de alta performance, de elite, mais ou menos como o meu assim. Se você não estiver investindo nessa natureza, você não vai pegar um ovo cru, colocar dentro de um copo e tomar ele. Quem aí que falei em ovo cru dentro de um copo e tomar, quem salivou aí? Quem encheu a boca d'água? Que maravilha, Ninguém faz isso, meu irmão. Por quê? Porque você está tirando ele do seu contexto. Agora, coloca um ovo, mistura em alguma coisa, mistura num pouquinho de farinha, mistura não sei o quê, põe aquilo no forno, dá contexto para a coisa, que você vai ver que elas cooperam para o bem de Deus na sua vida. Aleluia. Pois é, o texto começa inferindo para nós, dizendo, tem um contexto. Depois de quê? Depois do que aconteceu aqui para trás. Você não pode se esquecer do que aconteceu antes. Você não pode dizer, pastor, nós estamos em 2022, mas você não pode esquecer do que Deus fez em 2021. Você não pode esquecer da forma como Ele te sustentou em 2020. Você não pode se esquecer do que Ele fez contigo em 2019. Você não pode esquecer da forma como Ele te livrou em 2018. Você não pode se esquecer da forma que Ele te usou em 2017. Você não pode esquecer da forma como Ele te resgatou em 2016. Não esquece daquilo que Ele já fez, porque o que Ele já fez mostra você que Ele ainda não terminou de trabalhar.
Aleluia. Vira para quem está do seu lado e diga: parece que o pastor Diego está nervoso, mas ele não está não. Depois, pergunta para a pessoa mais bonita do seu lado aí, diga: depois de quê? Ah, meu Deus, pergunta para outra que você acha que está mais feinha também, diga aí: depois de quê? Depois de quê? O que é que Deus vai fazer na tua vida? Será que nós estamos ligados que o trabalhar de Deus tem um aspecto de continuidade, meu irmão? O que ele está falando hoje não está desconectado do que ele falou ontem. E é um problema sério quando nós esquecemos daquilo que Deus já fez e falou. Porque a gente age como se as coisas estivessem desconectadas. Elas não estão. Todas as coisas cooperam. Diga todas as coisas. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas cooperam. Está tudo trabalhando, está tudo interligado. Oh, meu Deus. Eu nem entrei no texto ainda e já estou pregando para você. Não sei se você percebeu. Também você não precisa. Eu estou pregando para mim, na verdade. Você só está ouvindo. Depois de quê? Vamos avaliar como que essa história da crucificação começa. Porque a noite anterior ela começa com Jesus tendo a última ceia com seus discípulos. E ele, reunido com todos eles, ele faz uma revelação chocante. Ele diz: um de vocês aqui vai me trair. E eles ficam todos em alerta. Por quê? Jesus está falando com 12 homens que haviam caminhado com ele continuamente por pelo menos 3 anos e meio. Homens que haviam demonstrado a sua fé nele, haviam aprendido com ele, ouvido dele coisas tremendas e marcantes. Ele estava no meio de 12 amigos, de pessoas que ele confiava e que ele caminhava junto e dependia deles. E uma das primeiras coisas que eu vejo aqui, que Jesus venceu no caminho para esse momento, depois de quê? Depois de, em primeiro lugar, depois de uma traição severa. Naquele momento de comunhão, Jesus diz assim: um de vocês vai me trair. E não se engane, meu irmão, Jesus não revelou não fez aquela revelação com alegria no seu coração. Muito pelo contrário, com dor no seu coração, Jesus precisou expor Judas Iscariotes. Não, entenda o seguinte: Judas não era qualquer um. Muito pelo contrário, Jesus confiava em Judas. Pastor, como assim? Judas era o tesoureiro do ministério de Jesus. A Bíblia diz que ele guardava a bolsa do dinheiro que as pessoas davam para que Jesus exercesse o seu ministério. Judas não era qualquer um. Judas era uma pessoa tida como uma pessoa de confiança. Aí Jesus faz essa revelação: um de vocês vai me trair. Quem, Jesus? Não sou eu. E tudo e tal. Não. Quem pôr a mão junto comigo, quem levar a mão à mesa, esse. E naquele exato momento, Judas se expôs. Aí a Bíblia diz que Jesus virou para ele e falou: aquilo que você tem que fazer, levanta depressa e faça rapidamente. E Jesus então sai daquele ambiente desesperado, e não entendeu nada. Porque Jesus sabia o que ia suceder, mas eles não sabiam. Quem está me acompanhando, diga amém. Depois de quê? Depois de traição intensa. Imagina, querido, a intensa decepção no coração de Jesus, porque depois de tudo que Judas tinha visto e ouvido, ele ainda tinha dado lugar no seu coração para o inimigo trabalhar. Não é à toa que a Bíblia diz o seguinte: se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida, as fontes da vida. Guarda o seu coração. Se você tiver que guardar alguma coisa, meu irmão, não guarda as suas coisas, não guarda a conta bancária, não guarda o carro, a casa, as posses. Se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o coração, pelo amor de Deus, porque é do coração que o diabo está atrás. O diabo não está nem aí para o seu carro, o diabo não está nem aí para quantos banheiros tem em sua casa, o diabo não está nem aí para o tamanho do cheque que você ganha na sexta-feira, o diabo não está nem aí, e nem Deus não está nem
nem aí para o seu dinheiro, Deus não está nem aí para as suas coisas. O que o diabo está querendo corromper é o seu coração. Por quê? Se você tiver muita coisa, mas um coração corrompido, você não ameaça Satanás. Depois de tudo que Judas tinha visto, Judas viu Jesus curar cegos, dar vista aos cegos. Judas viu Jesus limpar a pele de leprosos, 10 de uma vez. Judas viu Jesus cuspir no olho de um cego na beira da cidade, e aquele cara começou a ver. Judas comeu do pão multiplicado, ele comeu do peixe multiplicado, não uma vez só, 2 vezes. Judas viu Pedro andar sobre as águas. Judas viu Jesus levantar paralíticos, ressuscitar mortos. Judas estava lá quando Jesus, Lázaro, sai para fora. Judas estava lá. Deixa eu dizer para você uma coisa, meu irmão. Não importa o que você veja, ou o que você ouça, se você não guardar o seu coração, tudo pode se perder. Não importa o quão bem eu pregue, o quanto eu transpire aqui na frente e fique vermelho tentando convencer você do plano de Deus na sua vida. Não importa o que eu diga, se você não guardar o seu coração, o diabo te pega. Pastor, você está falando essa mensagem, está me dando medo. Tem que ficar com medo mesmo. Porque o diabo não está de brincadeira. O texto que vamos ler daqui a pouquinho, Pedro fala assim, que o diabo está bramindo como um leão, procurando, rondando, procurando a quem possa tragar. E a Bíblia diz, se você tiver que guardar uma só coisa, meu irmão, guarda o coração. Você sabe por quê que as pessoas desistem? Não é porque as coisas estão muito difíceis, é porque não guardaram o coração. Você sabe por quê que a depressão vem? Não é simplesmente por causa de coisas físicas, mas é porque não guardamos o coração. Você sabe por quê que casamentos acabam? Casamentos não acabam porque um é ruim e o outro é ruim e não sei o quê. Não, casamentos acabam porque não guardamos o coração. Se você tiver que guardar alguma coisa, guarda o coração, porque o diabo está procurando brechas. Procurando brechas. Ah não, eu estou tranquilo porque eu fui na igreja no domingo, e tudo e tal, e aí você entra a semana de qualquer forma. Não entre a sua semana de qualquer forma, meu irmão. Se eu te desse um diamante, com valor de mercado aí de centenas de milhões de dólares, para você levar ele para cá, para você cuidar dele essa semana para mim, como é que você ia cuidar desse diamante? Você ia sair com ele na mão, ia trabalhar com ele na mão, ia colocar no bolso, ia sair perambulando, estrada fora, perambulando com esse diamante na mão, parecendo uma pedra, como se fosse um dado, sacudindo ele na mão, mostrando para todo mundo, o diamante, olha que coisa linda e tudo e tal. Pois é, sabe o que Paulo disse? Paulo disse o seguinte, nós temos um tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas sim de Deus. Ele diz, em tudo somos atribulados, mas não desamparados. E Paulo começa a descrever a caminhada que nós temos, e ele está dizendo o seguinte, você precisa tomar cuidado com o tesouro que está em você. Vira para quem está do seu lado e diga, cuidado com o seu coração. Querido, as coisas nascem no nosso coração. Tristeza nasce no coração, decepção nasce no coração, as tragédias que são resultado de nossas decisões mal tomadas nascem no nosso coração. Guarda o coração. Judas não guardou o dele, e Jesus precisou sofrer a traição de um amigo. Diga comigo, depois dessas coisas, que coisas? Depois de sofrer uma traição. Em segundo lugar, a Bíblia diz que quando eles saíram daquela ceia,
Jesus foi orar. Pegou os discípulos dele, 11, porque Judas já tinha ido resolver as suas pendências. Jesus pegou os demais discípulos e foi orar. Diga comigo, orar. Ah, que diferença que faz uma vida de oração. Esses dias atrás eu estava vendo um vídeo e um camarada fez uma analogia que é interessantíssima. Ele disse assim que existem ferramentas para tudo. E a pior coisa é você tentar executar uma tarefa para a qual você não tem ferramenta. Se você tiver um parafuso, você tiver que eu pedir para você, tira esse parafuso aqui para mim, e eu não te der a ferramenta para ele, você tiver que tirar, você pode usar a unha, pode usar o dente, pode usar o braço, pode usar qualquer coisa, você tem que tirar esse parafuso. Você vai certamente se ferir, você vai se cortar, você vai se machucar, você vai estragar o negócio, porque você não tem a ferramenta certa para ele. Agora, se eu te der uma chave de fenda, e disser para você, remove esse parafuso, você tira o parafuso sem nem fazer esforço, porque a ferramenta é adequada. Pois é, meu irmão, tem muita gente querendo solucionar dificuldades da vida sem usar a ferramenta que Deus deu, que é a oração. E toda vez que você tenta executar coisas na sua vida sem utilizar da ferramenta que Deus te proporcionou, você se fere. Tem alguém, quem está sendo edificado aí, amém? Você se fere. Você se fere por quê? Porque você está vivendo, ignorando a ferramenta que Deus lhe deu. A ferramenta para ser fortalecido, para ser vivificado, para ser renovado, para ser consolado, para ser aconselhado. É a ferramenta primária, é o diálogo com o Espírito Santo de Deus. Jesus então sai com seus discípulos e vai orar. A Bíblia diz que ele sai com os discípulos, chega no pé do monte, um jardim chamado Getsêmani, e ele deixa 9 discípulos para trás e vai com 3 discípulos acima. E chega numa certa distância, ele deixa os 3 e vai sozinho, porque tem coisas que temos de vencer sozinhos. Você não precisa dizer amém não, eu falo amém sozinho, para mim, eu chego em casa depois, ouço a mensagem, eu mesmo glorifico. Existem coisas que por mais que as pessoas tenham boa vontade em nos ajudar, elas não podem fazê-lo, coisas que nós temos que vencer sozinhos. Jesus estava sozinho, e a Bíblia diz que a angústia dele era tanta, que ele, orando ao Senhor, dizia, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade, não a minha. E essa é a segunda coisa que Jesus sofreu. O primeiro é a traição, o segundo é a angústia aguda. Se for possível, passa de mim esse cálice. Mas pastor, como assim? E é interessante as palavras utilizadas, porque no final da história ele diz, tenho sede. Ele diz, tenho sede. E ele bebe daquilo que ele havia orado a Deus, que se fosse possível passasse dele. É a maior prova de que Jesus era um homem extraordinário. Porque ele orou ao Pai dizendo, passa este cálice de mim. Mas no fim da trajetória da sua missão, ele disse, Senhor, não é para passar não, então eu tenho sede dele. Me dá ele aqui que eu vou beber. E a angústia dele era intensa, era tamanha, que a Bíblia diz que os seus poros começaram a liberar gotículas de sangue. De tão intensa que era a sua angústia. Por quê, pastor Diego? Por quê? Porque ele se deparou com um momento em que a vontade do Pai era diferente da preferência dele. Eu pergunto para você, o que faremos quando a vontade do Pai
for diferente da nossa preferência. Porque nós estamos acostumando a pregar um Deus que se adequa a tudo aquilo que eu desejo. Não. Às vezes, a única resposta que Deus tem para a sua oração é silêncio. Porque silêncio também é resposta. Quem está me acompanhando? Quem está sendo edificado aí, amém ou não? Você está tão quietinho, eu estou achando até que você não está gostando. Diga uma angústia. Diga mais só, diga angústia. As pessoas se assustam um pouco com o meu estilo de mensagem, se assustam um pouco porque estão acostumados a ouvir a respeito de um Deus que vai fazer tudo aquilo que você quer. Esse não é o meu Deus. O meu Deus é um Deus cuja vontade é soberana e muito frequentemente a vontade dele difere da minha preferência. E aí, o que é que eu faço quando o que Deus quer não se alinha com o que eu quero? Na nossa cultura hoje em dia, existe uma preocupação exacerbada com o sentimento que eu tenho. O meu sentimento tem que ser honrado, o meu sentimento tem que ser respeitado, o meu sentimento que não sei o quê. Os governantes hoje em dia estão começando a legislar a liberdade de expressão, simplesmente porque podemos ferir os sentimentos de alguém. Eu quero dizer para você uma coisa, meu irmão, eu não posso viver a minha vida baseado no que eu sinto, porque os meus sentimentos são falhos, os meus sentimentos são volúveis, os meus sentimentos são incertos. A Bíblia diz que é como as ondas do mar. Eu preciso ter uma âncora para a minha alma, e a âncora da alma é a esperança no Senhor. Entenda uma coisa, meu irmão, se Jesus fosse se mover baseado naquilo que ele sentia, ele não ia para a cruz. Ele não deu um passo em direção ao que sentia, ele deu um passo em direção ao que sabia. E às vezes o que sabemos a respeito do que o Senhor disse a nosso respeito é diferente daquilo que sentimos. O que é que faremos quando o que sabemos a respeito do Senhor é diferente do que sentimos? Hoje em dia, é tudo baseado no sentimento. Eu não vou na igreja hoje porque eu não sinto que eu estou não sei o que lá, não sei o que lá. Meu irmão, doesn't matter o que você sente. Eu não estou nem aí para o que você sente. Sentir, eu também... Você acha? Posso ser franco? Só para vocês. Só para você, Ronan. Chega para cá, deixa eu contar um segredo para você. Vem cá, vem cá. Sincero, só entre eu e você. Hoje, cara, eu acordei me sentindo muito mal. Meio com febre, febril. Estava ruim, não queria vir para a igreja de jeito nenhum. Eu também. Eu pagaria caro para não precisar vir na igreja hoje. Porque eu não queria. Eu também não. Não queria. Não queria. Você sabe a história do cara que virou para a esposa? Falou assim, hoje eu não estou afim de ir na igreja não. Não, mas vamos, amor, vamos, que não sei o que. Não estou afim, não quero ir. Não, mas vamos, eu vou ficar em casa hoje. Não, mas vamos na igreja, você precisa estar na igreja. Me dá um motivo para eu ir para a igreja hoje. Você é o pastor da igreja. Hoje eu estava assim, não queria vir para a igreja de jeito nenhum hoje. Você sabe por que eu vim? Porque eu fui chamado pelo Senhor para estar aqui. Existem coisas que você não pode esperar sentir para fazer. Tem coisa que você não pode esperar sentir para decidir. Tem coisa que você não pode esperar sentir para se posicionar. Tem coisa que você não pode esperar sentir para realizar. Deus está dizendo para você hoje: haja conforme o que você sabe do Senhor. Eu sinto o poder de Deus neste lugar.
Se Deus está falando contigo, levanta a mão para o alto e diga: conta comigo, Senhor. Pois Jesus se posicionou. E Jesus era tremendo. Jesus era tremendo. Porque ele pergunta 3 vezes. 3 vezes. E Deus não fala nada. Aí o que ele faz? A Bíblia diz, ele pergunta 3 vezes: Senhor, passa de mim o cálice, Senhor, sem que eu tenha que beber. Sem que eu tenha que beber. Meu Deus, eu não consigo, talvez eu não esteja conseguindo expressar de forma eloquente o suficiente o quanto isso se conecta com o fato dele ter dito no final, com o seu último suspiro: eu tenho sede. Porque ele decidiu ter sede por algo que não desejava. Meu Deus do céu, ele decidiu ter sede por um cálice que ele havia pedido ao Pai que não precisasse beber. Mas quando o Pai não respondeu, ele decidiu e disse: quer saber de uma coisa? É tempo, levantem-se e vamos comigo, porque tem algo para eu fazer. Mas você quer fazer, Jesus? Não importa, eu tenho que fazer. Diga comigo, é uma decisão. Diga mais só, diga: é uma decisão. Não é um sentimento. Diga forte, diga: não é um sentimento, é uma decisão. Igual o salmista diz. O salmista diz: esse é o dia que o Senhor fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Mas como assim? Você sabe o que o dia tem para te oferecer? Não importa. Eu já tomei uma decisão. Abri o olho na cama, pum! Esse é o dia que o Senhor fez. Eu vou me alegrar nesse dia. Mas como é que você sabe? A van pode quebrar na casa da cliente. Como é que você sabe? Pode ser um dia conturbado, pode ser um dia cheio de inconveniência. Não importa, foi o Senhor que fez. Eu vou me alegrar nele. Não, se alegra. Se tiver boa notícia, você se alegra. E se tiver má notícia, me alegro também, porque foi Deus que fez. É uma decisão prévia, ou seja, eu já, antes de passar o que vou passar, eu já decidi. Encosta em 3 pessoas à tua volta aí, pelo amor de Deus, e diga: é uma decisão. É uma decisão. E hoje em dia nós estamos com déficit de pessoas que decidem. Principalmente homens. Vou deixar as mulheres ouvir aí, mas é de lambuja. É para vocês, varões. Nós estamos com déficit de homens que decidem. Nós estamos com um superávit de homens que esperam. E estamos com déficit de homens que decidem. Que decidem pelo Senhor, que optam pela obra do Senhor, que decidem servir, que decidem estar presente e que decidem ser modelo e sacerdócio no seu lar. Estamos com falta de homens que decidem. Estamos com abundância de homens que se omitem e dependentes emocionalmente das suas esposas e dos seus filhos, mas estamos com falta de homens que decidem. Homens que são coluna, homens que são peso, homens que são estrutura. Deus está chamando os homens dessa geração. Eu preciso de homens que decidam de acordo com o que sabem do Senhor e não com o que sentem. Homens que decidem estar presente, que decidam vencer as suas limitações, que decidam vencer o tempo de desconforto, que decidam contribuir com generosidade, que decidam ser modelo para os seus filhos. Eu vou dizer uma coisa para vocês, e não estou dizendo a respeito dessa igreja, mas eu estou dizendo a respeito dessa geração. Nós, pastores, não fomos chamados por Deus para ser modelo de homem para os seus filhos. Não fomos. Deus chamou você para isso.
E eu quero aqui repreender um demônio de frouxidão na masculinidade pós-moderna. Nei kamasama kabachoviekai. Nei somiedekiaha. Deus precisa de homens como os gaditas, que tinham cara de leão, os valentes de Davi, que um valia por 100. Cadê esses homens? Hoje temos uma abundância de homens que se omitem, homens deprimidos, homens entristecidos, com o caminhar incerto, decidem uma coisa hoje e decidem outra amanhã, e não vivem uma vida centrada no propósito de Deus. Aonde estão os varões com cara de leão? Dá uma rugida aí, guerreiro, deixa eu ouvir o seu brado. Dei kamachoviekai. Subiei daqui anabassai. Adianta você olhar torto para mim, não. Eu olho mais feio para você. Eu estou sendo guiado pelo ímpeto do poder de Deus neste momento. Precisamos de homens que decidem. Homens que decidem trabalhar. Homens que decidam produzir. Homens que homens que decidam orar. Homens que decidam estar na brecha para que Deus te use. Sende que am subia de que Debene yakama chivitsi. Cadê os homens com cara de leão aí? Deixa eu ver, cadê? Cadê os homens com cara de leão? Dá uma rugida aí. Deixa Satanás ficar desesperado com a decisão que você tomou. Levanta a mão para o alto e dá um brado de glórias a Deus. Ele venceu a angústia. Ah, meu Deus. Meu Deus. Deus está falando contigo aí? Meu Deus. Depois dessas coisas. Quais coisas? Depois de vencer a traição, depois de vencer a angústia. Terceiro, depois de vencer a dor. Diga comigo, dor. Meu Deus. Eu vou terminar com isso. Ele desceu do monte, se encontrou com Judas. Judas deu um beijo no seu rosto. Ele foi preso. Dali para frente começa um tempo de dor intensa de Jesus. Não apenas por ser julgado, condenado injustamente, de um crime que não cometeu, e de um pecado que ele não havia feito, mas também uma dor física, por ser punido severamente, e torturado até a morte. Ele apanhou, ele sofreu humilhação, cuspiram no seu rosto e colocaram uma coroa de espinhos perfurando a sua cabeça. E com todo ensanguentado, depois de estar certamente desidratado por transpirar sangue no Getsêmani, e certamente estar exausto por ter apanhado por horas, eles colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça e uma cruz pesada sobre os seus ombros. E a Bíblia diz que ele carregou o peso que não era dele para carregar. Ele suportou a traição, ele suportou a angústia, ele suportou. E sabe, meu irmão, o que é glorioso a respeito é que em Marcos capítulo 5, versículo 23, nós temos, meu Jesus, nós temos uma armadilha sutil do inimigo para Jesus. Marcos 15, 23. Diz assim, versículo 22. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Deram-lhe a beber, diga comigo, beber. Note como que esse assunto de sede está
em torno de toda a experiência do Calvário. Não preocupa não, as crianças estão vivas lá atrás, está todo mundo bem. Você tem que preocupar quando tiver muito silêncio. Porque, olha só, ele diz para o pai, se possível, faz esse cálice passar de mim, sem que eu tenha que bebê-lo. No capítulo 15, versículo 23, deram de beber a ele vinho com mirra. Ele, porém, não tomou. Então ele primeiro diz ao pai, pai, se for possível que eu não beba do cálice da tua ira, eu não quero beber, mas que seja feita a tua vontade. Aí depois ele está caminhando com a cruz, ele cai, o soldado romano tem que pegar alguém para ajudá-lo. Isso mostra a fragilidade humana de Jesus. E alguém oferece a ele vinho com mirra e ele não bebe. Mas quando ele está na cruz, no último instante, a Bíblia diz que para cumprir a profecia, ele disse, tenho sede. Ficou uma incógnita aí. Se ele estava com sede na cruz, certamente ele estava com sede no caminho para a cruz. Aí eu descobri que o vinho com mirra, a mirra era adicionada ao vinho para tornar o sabor e a fragrância dele mais agradáveis. E ela tinha algumas propriedades anestésicas. E as pessoas davam no caminho para a execução, eles davam vinho com mirra para minimizar um pouco o sofrimento daqueles que seriam mortos, para que eles não sentissem tanta dor. E naquele momento, Jesus disse, não quero atalhos. Esse vinho eu não quero. Eu tenho sede do vinho completo, do cumprimento exato. Diga comigo, ele venceu a decepção, a traição. Diga, ele venceu a angústia. Diga, ele venceu a dor. Até o momento que ele decide, eu não vou tomar atalhos. Eu vou cumprir com a vontade do Pai. Aí ele, preso na cruz, agora ele ora ao Senhor, prestes a entregar o seu espírito. É como se ele estivesse dizendo assim, Pai, o cálice que eu pedi ao Senhor que passasse, sem que eu bebesse, e o Senhor não me respondeu, pode trazer ele para mim, porque eu bebo dele. A sede dele era para o cálice do Senhor. Meu Deus. Volta para mim, para João capítulo 4, versículo 28. Aí nós chegamos a esse instante. Agora que eu acabei a introdução da mensagem, quero pregar para você agora. João 4, 28. Não, 19, 28, desculpa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, vírgula. Ele sabia que tudo já estava pronto. Ele já tinha cumprido, Luciano, todas as outras profecias. Faltava só uma. Aí, vírgula. Para que se cumprisse a Escritura. Ele já tinha cumprido tudo. Só faltava essa. Para cumprir essa, ele disse, tenho sede. Senhor, me dá graça. E aí se imagina o seguinte, depois de cumprir tudo que tinha para cumprir, venceu. Essa era a cartada da vitória.
estava pronto, estava cumprido, estava consumado. Então agora é o sabor de mel. Não, agora é o sabor azedo do cumprimento. O sabor da vitória, ele é primeiro azedo. Disse, tenho sede. Versículo 29. Rapidamente, por favor. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de esopo, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe achegaram a boca. Agora olha só como isso era profético. Versículo 30. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse, pronto, está vencida a vitória do meu povo. Ou seja, a vitória se consuma não com mel, mas com vinagre. Se eu terminar essa mensagem aqui, ela fica incompleta. Por quê? Porque em seguida, no terceiro dia, ele sente o sabor adocicado da ressurreição. O problema é quando achamos que é possível provar do doce da ressurreição sem antes beber o azedo do cumprimento. Existem coisas que precisam antes ser cumpridas com sabor azedo, para que depois você experimente o doce da ressurreição. Ah, meu Deus do céu. Pastor, por que você está falando isso, pastor? Porque tem gente aqui que está vivendo um período azedo na sua vida. Tem gente que está vivendo um período difícil, um período intenso, um período de dificuldades e de provações. E você está perguntando, Senhor, será que é isso mesmo? Essa é o plano que o Senhor tem para mim? E Deus está dizendo para você, se você suportar o sabor azedo da vitória, você vai ver o sabor adocicado da ressurreição. Se coloque em pé, pelo amor de Deus. Eu já terminei. Tem pessoas que vão olhar para você daqui a um mês, 6 meses, 1 ano, 10 anos, e verão a sua vitória, e vão dizer para você, ah, que sorte que você teve. E você vai ter que dizer para eles, não é sorte não, eu tive que suportar o azedo da vitória. Por quê? O sabor adocicado da ressurreição, ele não vem de graça. O sabor adocicado da ressurreição, ele não vem sem contexto. O sabor adocicado da ressurreição não vem sem desafios. O sabor adocicado da ressurreição não vem divorciado de dor. E Deus está dizendo, se você não desistir no azedo da vitória, você vai experimentar o doce da ressurreição e da celebração. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Meu Deus do céu. Se Deus está falando contigo, levanta a sua mão para o alto e glorifica o nome do Senhor. Meu irmão, se você está cantando aí que vitória tem sabor de mel, pode parar. Vitória tem sabor azedo. Porque para você vencer o que precisa vencer, você tem que estar disposto a suportar. Suportar perdas, suportar esforço, suportar dificuldades, suportar a luta, suportar o inimigo. Você tem que estar disposto a vencer as dificuldades. Tem muita gente querendo desfrutar do sabor doce de um casamento saudável, mas não está disposto a beber o vinagre azedo das dificuldades do relacionamento. Surge um problema, não, nós vamos divorciar, nós vamos separar, nós vamos... Meu irmão, toma vergonha e toma o vinagre azedo do relacionamento. Porque, meu Deus do céu, senão você não verá o doce da ressurreição. Pastor Diego, ora por mim, porque eu quero que Deus me dê uma empresa abençoada e próspera. Eu oro, meu irmão, mas você está disposto a tomar o vinagre azedo do preço que você tem que pagar? Você quer uma empresa, mas não quer trabalhar mais de 25 horas por semana.
Não, é para outro. Eu prego isso para quem gosta de Bíblia. Depois, outro dia. Então, eu prego para... Pastor, eu quero o sabor doce de um ministério frutífero. Quero pregar assim de forma eloquente, abençoar. Você quer, meu irmão? Você está disposto a tomar o vinagre azedo da preparação, do estudo, do tempo de oração na presença do Senhor? Tem muita gente, Patrícia, que fala que quer o doce do avivamento. Não se engane não. Antes do doce tem o azedo, tem a espera. Antes do doce tem o preço. Dei cachou via cai. Subia de canabaçante via catsai. E se você está no tempo de vinagre agora, Deus está dizendo para você: Dei kamadatso via de cai. Agora é tempo de palavra. Tempo de palavra agora. Necabassai. Subiei de cabassanta. Irmãos, não é tempo de profecia agora. Agora é tempo de palavra. De cambassama que eu te ouvi cai. Se você está lidando com o azedo do cumprimento, palavra de Deus para você hoje é: não desista. Não desista. Porque se você permanecer fiel ao Senhor, entenda uma coisa, você não pode tirar minha palavra de contexto. Eu não estou dizendo que não existem sofrimentos que são decorrentes de decisões mal tomadas. Esse daí não, isso aí você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus e mudar de curso. Agora, no que diz respeito a uma vida de fidelidade, nós precisamos entender que o tempo do vinagre, ele tem de ser perseverado. Pastor Diego, essa mensagem é muito legal, mas eu quero ver um texto que corrobora com isso. Ainda bem que você pediu. Coloca para mim rapidinho, 1 de Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar. Segue, por favor. Ao qual resistir firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, vírgula. Depois de quê? Não estou te... Depois de quê? Depois de quê? Pelo amor de Deus, fala com quem não está com fome. Depois de quê? Depois de haver sofrido por um pouco. Ah, se eu pudesse trocar isso aqui, eu podia colocar Bruno. Depois de tomar um gole de vinagre. Tem muita gente que quer a coroa, mas não quer a cruz. Quer a ressurreição, mas não quer o vinagre. Pois é, o Deus de toda graça, que te chamou para a glória eterna dele, Ele, depois de haver sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, confirmar e fortalecer. Ah, Jesus. Quem quer experimentar da glória de Deus? Quem quer ser aperfeiçoado? Quem quer ser confirmado? Quem quer ser fortalecido? Isso é depois de haver sofrido um pouco. A minha pergunta para você hoje é: será que você vai correr do vinagre? Porque se você correr do vinagre, você está correndo da vitória. Porque a vitória não tem sabor de mel. A vitória tem sabor azedo.
Feche os seus olhos. Dê a mão para quem está do seu lado. Eu vou fazer uma oração. Ao fim dessa oração, vou chamar os ministros aqui à frente. Se você está vivendo um tempo de enfraquecimento, esse é o dia que Deus quer te fortalecer e te preparar para a próxima fase da sua caminhada com Cristo. Em nome de Jesus. Pai Celestial, eu clamo sobre o teu povo neste momento. Abençoa os teus filhos. Abençoa-nos, ó Pai, precisamos de Ti. Fortalece o coração enfraquecido. Senhor Deus, revigora o espírito angustiado e entristecido. Nos colocamos diante de Ti, ó Pai, para descobrirmos em Ti a Tua vontade e o Teu querer. E dependemos da ação do Senhor nas nossas vidas. Fortalece o braço do Teu povo, para não desistirmos do Teu propósito e do Teu projeto, no momento do sabor azedo. Porque se suportarmos o sabor azedo do cumprimento, experimentaremos o doce sabor da ressurreição. Em nome de Jesus. Despeça-nos na Tua paz, Senhor. Leva-nos em segurança para os nossos lares. Multiplica em nós a Tua graça e o Teu favor. E nos dê uma semana de vitória. Que essa palavra ecoe nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém e amém.